Olá! Está no ar o Periculo Mora! O talk show maravilhoso do direito pra você. Roda a vinheta. Eu sou Raquel Souza e eu espero que você curta muito sobre esse programa, que eu acho que você vai adquirir bastante conhecimento. Mas enfim, sem enrolação, a gente tem aqui uma plateia imensa. Essa é a plateia imensa. Eu gostaria que você aplaudisse bastante esse cara incrível que eu tive o prazer de conhecer. Uns chamam de Henrique, outros de Vinícius, independente. Ele é incrível. Com vocês, Vinícius. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Raquel. É um prazer estar participando aqui do seu programa, que eu espero poder contribuir para o melhor desenvolvimento dele. Um dos marcos da nossa história que nós tivemos no mundo, que foi um reflexo muito grande, foi o fim da ditadura. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele, sobre o que aconteceu. Quem é que trouxe esse fim ou qual foi o movimento que proporcionou que nós tivéssemos esse fim desse momento tão sofrido para a sociedade, porque a gente acredita que o excesso sempre gera algo traumático, né? Sim. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa história, assim, sobre como que aconteceu o fim da ditadura na nossa sociedade. Marcos históricos, até aproveitando o que você falou, Certo. Vários historiadores definem atualmente que nós somos o produto da nossa história. E assim, essa história no Brasil, ela teve um período muito traumático, que foi a ditadura militar, a qual se instalou o regime em 1964. Essa ditadura, ela teve um importante marco para seu fim, que foi a morte do jornalista Vladimir Herzog. Nasceu na Iugoslávia, porém na sua infância já, ele teve que fugir do regime nazista. E assim ele veio para o Brasil. E sua mãe fez uma promessa quando ele era criança ainda, que eles nunca mais seriam perseguidos. E esse jornalista Vladimir Herzog, ele se afiliou no Brasil após esse traumático período da história, que foi a ditadura militar, ao Partido Comunista Brasileiro, que não porque ele se identificava em si como um comunismo, mas sim porque esse comunismo naquela época era uma forma apenas de repressão à ditadura, uma forma de você poder se manifestar, uma certa anarquia a esse período histórico. Que ele queria, de uma certa forma, acabar, independente de como fosse o meio que ele utilizasse. Exatamente, ele não se definia como um comunista. Eu lembro que ele era judeu, né? Exatamente, até pelo fato dele ter essa origem judaica, ele teve que fugir da Iugoslávia porque lá nesse período teve a ascensão do nazismo. E assim por que isso ele chegou no Brasil. Entendi. E como que viveu ele, assim, quando chegou no Brasil, como que foi o desenvolvimento dele? Porque ele era jornalista, né? Sim, além de jornalista, ele também fez a escola de filosofia, que isso contribuiu muito para o pensamento crítico dele na sociedade, e por essa história tão traumática da infância dele, ele tinha certo horror aos cachorros que ficam latindo. Eu corto, calma. Ele tinha esse horror às repressões sociais, assim como foi o nazismo na Iugoslávia, atual Croácia, ele também tinha quando se instaurou esse período ditatorial no Brasil. Foi na faculdade que ele acabou conhecendo a esposa dele, né? Exatamente, a sua esposa, a qual eu não faço a menor ideia do que fazia da vida. Ela era socióloga. Socióloga, você parece lembra do documentário. Eu lembro. Temos uma memória sintética aqui. Aí, ó. Não é tão inteligente como eu achava. Vamos lá. Ele se casou com a socióloga, né? Não me recordo o nome dela. Mas eu sei que ele teve 2 filhos. Sim, até durante esse período de ditadura militar, por um vasto período, ele se abrigou no Reino Unido. Ah, sim. A qual lá, por até suas raízes da esposa que ela tinha aqui no Brasil, algum tempo depois eles vieram a estar retornando. E assim ele conseguiu um grande emprego como jornalista. Certo. Sim, porque além de jornalista, ele também era professor universitário. E essa origem filosófica e jornalística dele investigativa fez, como disse anteriormente, ele estar se filiando a esse Partido Comunista Brasileiro. E esse partido, a qual fez sofrer grande represália do governo brasileiro, foi a principal motivo dos militares estar querendo invadir o jornal e estar levando ele coercitivamente para até as dependências do COI.
Então foi por isso que os militares levaram ele? Exatamente. Os militares chegaram uma noite, numa sexta-feira lá, e buscaram levar ele coercitivamente. Apenas após grandes negociações com os executivos da empresa, assim deixaram ele terminar a matéria a qual ele estava se dedicando naquele dia, para então, no sábado, no dia 6 de setembro, ele está se apresentando nas dependências do COI. E lá sim, aí ele foi preso e torturado. Isso tudo foi em 1975, né? Isso. Legal. Tá, e como que foi? Legal, né? Ah, legal. Viva a morte, pessoal! E o que aconteceu, assim, lá nas dependências militares? Nas dependências militares, eles estavam querendo saber as origens desse partido, ou seja, os principais pessoas, os articuladores, os executivos, quem bancava, e tudo pelo qual se estruturava esse partido. E através disso, eles usavam um método de tortura, a qual 2 colegas de Vladimir, eles já estavam lá, identificaram Vladimir, e até conversaram com ele, o qual os militares já sabiam sobre a reunião. Porém, Vladimir, por ter se negado, foi levado às maiores torturas. Tá, mas peraí. Eu lembro que na história estava falando que ele se suicidou. Então, Raquel, esse foi um ponto que foi levantado pelos militares, porque depois de Vladimir ter sido duramente torturado, tanto psicologicamente como física, ele teve seu suicídio fraudado. Ah, então quer dizer que ele não se suicidou. O que eu tava pensando? Eu fiquei pensando, bom, se ele estava em dependência militar, ele era um preso, considerado preso. Uma pessoa que é presa, ela geralmente não fica de cinto, objetos cortantes, nem sapato, para justamente não acontecer o suicídio. Exatamente, até várias comissões que foram formadas após isso, no inquéritos militares e paramilitares, do qual o Ministério Público esteve à frente, foi exatamente isso. As testemunhas que estavam com ele falaram que os macacões brancos deles não constavam nenhum cintos. E peritos, salvo engano, em 2010, após fazer a releitura das imagens, falaram que seria praticamente impossível aquelas marcas ao qual foi deixado em seu pescoço ser utilizada de cinto, e até a posição a qual ele foi encontrado, de maneira semi-elevada apenas, porém com fundação, seria impossível alguém ter se suicidado dessa maneira. E os cintos a qual estavam lá não faziam parte de quem estava preso. Eu lembro na imagem que eles estavam falando que até ele era mais alto do que a própria altura que ele foi enforcado, né? Exatamente. Até como vocês podem ver as imagens do suicídio dele agora, ele está numa posição a qual seria humanamente impossível cometer suicídio naquela posição. Então isso foi comprovado, que de fato não houve suicídio. Sim, até posteriormente o comandante Geisel, em uma entrevista, ele não afirmou categoricamente que teria sido matado propositalmente os integrantes que estavam sendo levados. E a sociedade ela ficou revoltada? Sim, com as fotos ficaram de maneira até descarada o suicídio dele teria sido forçado pelos militares. E isso fez a sociedade civil se voltar contra a ditadura. Vários historiadores desse período relatam que até a morte de Vladimir, a sociedade era de certa forma pacifista em relação à ditadura, mesmo com toda a repressão. Após a morte dele e da sua notória relevância, a sociedade começou a se revoltar e vieram com períodos como o movimento Direta e Já para o fim da ditadura. E houve no Brasil um julgamento desse caso? Sim, foi levado a julgamento, até que o período era algo extremamente arriscado, a querer responsabilizar a União pela morte dele. Porém, os advogados, de maneira extremamente corajosa, levaram isso a julgamento para responsabilizar a União pela morte de Vladimir. E eles tiveram, até os militares tentaram influenciar diretamente, porque o juiz que inicialmente julgaria o cargo era um juiz em final de carreira. E os juízes em final de carreira, eles têm uma tendência a não serem influenciados por fatores externos, como era o caso da ditadura. Ao trocar o juiz, a ditadura, o regime ditatorial, acharam que seria muito mais fácil o juiz ceder à pressão e estar absolvendo a União. Porém, passe-me excelência, o que aconteceu foi de esse juiz ter condenado a União também, responsabilizando ela pela morte de Vladimir. Bah, que treta, hein? Então quer dizer que o Brasil se ferrou. Interrompemos nossa programação para uma participação do caro Richard. Quando foram identificadas essas injustiças, né, que foram mencionadas
No caso ali que ele foi... A primeira coisa é porque ele foi detido ilegalmente, né? Ele não foi detido de uma forma legal. Ele foi levado ao doicode. Lá ele foi interrogado, torturado, né? Que também é uma coisa que vai contra os tratados de direitos humanos. Foi torturado e morto. E a verdade dos fatos foi escondida. Até mesmo para, eu acredito que uma questão, né? De como o Brasil ainda estava naquele período de ditadura militar. E os fatos realmente naquela época eles eram muito omitidos. Porque tinha muitas pessoas do poder militar que manipulavam essas questões de dados na época. A família ela conseguiu, através com muito esforço, né, uma sentença declaratória de primeira instância, que fossem declaradas algumas coisas, né, a respeito do fato, como por exemplo, que ele havia sido detido ilegalmente no dia que ele foi encontrado morto, que aquela perícia, né, que foi dada ali como suicídio, na época era uma perícia que era uma perícia falsa, né, que eu acredito que já tenha sido relatado por outros colegas no mesmo vídeo aqui. Então, em primeira instância, foi o que a família conseguiu, né? Que era o reconhecimento da ilegalidade daquela detenção e os outros fatos que já foram apresentados também. Depois disso, a gente também teve uma participação da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, que investigavam os desaparecidos políticos na época ali da ditadura militar. A participação da comissão ela foi muito especial porque houve a definição, né, de que pessoas que participavam de grupos políticos na época, que faziam contradição, né, ao que o regime militar propunha, haviam desaparecido, né, e sempre ali numa dependência militar ou algo parecido. Depois de toda essa averiguação, né, e dessa participação também da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, a Corte Interamericana ela começa a avaliar, né, alguns pontos que o Brasil havia apontado para que não houvesse um novo julgamento ou uma nova investigação sobre o caso. O Brasil ele alegou, por exemplo, coisa julgada, né, no caso, e o princípio de in bis in idem, não duas vezes, que o caso não poderia ser julgado outra vez, até mesmo com uma pretensão de garantir a segurança jurídica. Alegou também que a lei de anistia, né, já havia sido concedida. Relatasse um pouco sobre o que é anistia, para quem está nos assistindo entender do que a gente está falando. A anistia, como o próprio nome já sugere, ela é uma certa forma de amnésia. Uma amnésia no caso estatal. Essa amnésia estatal, ela leva ao perdão civil, tanto criminal, a qual ela é concedido. Em 1987, se não me engano, foi concedida a lei de anistia, a qual considerou essa amnésia, ou seja, esse perdão para todos os militares, membros das autarquias, do judiciário, a quais cometeram crimes políticos ou assemelhados. Então, e aí, nesse caso, a anistia ela impactou de que maneira? Sim, com essa lei de anistia, todos os militares a quais cometeram crimes contra a humanidade, como tortura, morte, assassinato, perseguição política, eles foram perdoados do seu caso, assim não podendo a legislação brasileira estar punindo eles posteriormente. Até mesmo em 2010, quando essa lei foi levada a julgamento no STF, esse veio está declarando que a anistia ela estava recepcionada pela nossa Constituição, podendo assim ter seu pleno vigor no nosso ordenamento jurídico. A Corte Interamericana ela rebate cada ponto que o Brasil levanta ali a respeito dessas excludentes, né? Esses fatores que causam a extinção da punibilidade do Estado, né? A prescrição da pretensão punitiva, por exemplo. E daí ela começa a rebater dizendo que nenhuma desses fatores pode ser um óbice, né, para investigação e para punição, né, de fatos que por conta do período que havia acontecido os fatos ali, naquele período não havia sido conferido como um crime contra a humanidade ou contra a vida, né, o que foi cometido ali, não poderia ser concedido agora uma nova decisão que fosse contrária, até mesmo por conta do princípio da coisa julgada, conforme já foi dito. Tendo visto esses detalhes, né, a Corte Interamericana derrubou todos esses fatos que o Brasil trouxe, sempre dessa forma, né, rebatendo que não é possível que haja barganha quando se trata de crimes contra a vida, né, e violações muito graves contra a humanidade. Por que o caso foi levado ao Tribunal Penal Internacional? Porque o Estado, de acordo com a convenção a qual o Brasil é signatário, ele é responsável por perseguir e punir penalmente os responsáveis do crime contra a humanidade.
e até mesmo essa recusa que o Estado tem em entregar os documentos a qual está sendo guardado, está em certo sigilo pelos militares, é uma certa violação, porque o direito à verdade é um direito inerente a todos os seres humanos. E o que ficou decidido diante disso tudo? Vamos ouvir agora para acrescentar no conhecimento sobre o assunto. O Brasil reconheceu sua responsabilidade pela detenção arbitrária, tortura e assassinato de Vladimir Herzog por agentes do DOI e do COD do Segundo Exército. A discussão se dá então pela possibilidade de acusação dos responsáveis e pela acusação de crime contra a humanidade em 1975. Na época dos fatos, o Brasil ainda estava sob regime ditatorial que foi iniciado em 1964. Em março de 1970, o sistema foi consolidado por um ato do Poder Executivo chamado de Diretriz Presidencial de Segurança Interna. Todos os órgãos da administração pública eram sujeitos às medidas de coordenação. Em 1971, foi feito o Manual de Interrogatório do CI, que dizia que o objetivo do interrogatório era tirar o máximo de informação possível e que para isso deveria se reconhecer métodos de interrogatório que legalmente continham violência. Entre os anos de 1973 e 1975, jornalistas da Voz Operária e membros do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, foram alvos de aprisionamentos, sequestros e torturas. Então o caso ele continua sem solução até hoje? Exatamente. Até hoje os responsáveis pelo assassinato de Vladimir Herzog continuam impunes. Meu Brasil, é esse o estágio onde vivemos, um país de todos, onde tudo tem um início, meio e um fim. Ou não, né? Obrigada por vocês estarem aqui participando conosco. Espero que vocês tenham gostado também. Mas muito obrigada pela audiência de vocês obrigatória, tá? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido tudo. Obrigada, Vinícius. Eu quero a participação, Raquel. Até uma próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, galera. Beijo. Beijo do Gol.